É isso aí, Jones. Vamos lá, vamos conversar então sobre a matéria da colonização inglesa na América e, em seguida, do processo que vai levar para a independência das colônias que vão formar os Estados Unidos da América. Beleza, Jones? Então, esse que é o tema que a gente vai conversar aqui. Utilizando o livro de história, beleza? A partir ali da página 90, tá? Qual capítulo que nós estamos? É o capítulo 6, Formação dos Estados Unidos, beleza? Então, o que acontece? Nós vamos falar da colonização de uma região bem específica do continente americano, tá? É a parte norte do continente americano. Então, a parte sul, América Central, que vinham sendo colonizadas ali pelos portugueses, pelos espanhóis, né? Inclusive, toda a parte da nossa história está ligada com essa parte ali. Tá? Nós vamos ver agora o norte do continente. Houve uma primeira tentativa de colonização, isso aconteceu mais ou menos ali em 1585. Quem governava a Inglaterra nessa época era a rainha Elizabeth, fera, muito top, né? Rainha Elizabeth I, é essa mesma. Então, o que acontece? Nessa época, ela mandou um grupo de exploradores para tomar posse de terras no continente americano. Mas essa primeira expedição de colonização, ela não deu certo. Tá? Ela não deu certo. Primeiro porque o grupo que foi para lá era um grupo reduzido. Esse grupo tentou estabelecer uma colônia, fundar uma vila, mas aconteceram vários problemas que geraram esse fracasso. Então a gente pode somar que rapidamente eles ficaram sem alimentos, porque era uma região mais fria, era uma região menos fértil, então você não tinha facilidade de encontrar frutos, de encontrar alimentos na natureza. Então eles passaram fome, doenças atingiram essas pessoas, porque foram ficando enfraquecidas, e tem um outro fator, geralmente o pessoal gosta de supervalorizar ele, colocar ele como único, mas ele não é único. Então você tinha fome, você tinha doenças, e o terceiro fator que vai ser a resistência dos povos indígenas, tá? Diferente de algumas regiões onde vieram os espanhóis, os portugueses, e os povos indígenas ofereceram resistência menor, na América do Norte, com esse primeiro grupo que tentou fazer a colonização, os primeiros ingleses, eles encontraram tribos indígenas extremamente violentas, tá? E que de cara já viram eles como inimigos. Então, muitos dos primeiros colonos foram mortos, foram assassinados. E então eles tiveram que bater em retirada, os poucos que não morreram ali acabaram tendo que fugir, tá? E aí o que acontece? A colonização ela acaba ficando atrasada. Então passam décadas e décadas sem ninguém na Inglaterra tentar novamente. Só já no início do século XVII, tá? Por volta lá de 1600 e pouco, só no século XVII que a Inglaterra ela começa a fazer uma nova tentativa. Só que essa nova tentativa agora vai ser muito mais bem organizada e mais numerosa. São organizadas companhias de comércio. Tá? Então, essas companhias de comércio faziam um acordo com a coroa. O acordo era o seguinte: a coroa dava permissão para eles cobrarem impostos por essa exploração, para eles organizarem os grupos, tá? E eles pagavam uma taxa para a coroa e, em troca, eles tinham uma liberdade maior de administração dessas colônias, desses grupos que fossem para lá, certo? Então, as companhias foram formadas por grupos de comerciantes que estavam interessados, que tinham vontade de investir. Então a coroa não precisou gastar muito dinheiro para fazer a colonização. Ela vai ser uma colonização meio particular, vai ser um acordo entre esses grupos comerciantes e a coroa. Beleza? Muito bem, então. Essas companhias de comércio vão cobrar dos passageiros para levá-los para lá, vão cobrar para transportar os alimentos, para transportar mercadorias, objetos, e assim por diante, tá? Foi criada meio que na época ali uma propaganda para tentar chamar o maior número de pessoas para tentar embarcar para a nova vida, para o novo mundo.
vamos trabalhar, vamos lá formar o nosso novo mundo, né? Então o povo ficou muito tentado. Inclusive tinha um contrato que eles faziam que é interessante. Era o contrato de servidão. Era uma vamos falar assim, servidão por contrato. Como é que funcionava isso? Eu não tenho dinheiro, tá? Mas eu quero ir para a América. Eu quero ir para o novo mundo. Então eu assino um contrato com um outro colono, com um comerciante. Essa pessoa, pelo contrato, se prontifica a pagar a minha passagem, tá? Vai pagar a minha passagem para o novo mundo, e em troca, eu vou ter que trabalhar para essa pessoa lá, como servindo ela, vou ter que ser servo dessa pessoa, por um período de X, tantos anos. Por exemplo, por 3 anos, 4 anos, 5 anos. Então negociava-se isso. Muitas pessoas aceitaram ir para a América nessas condições, como servos por contrato, tá? Era um caminho interessante para quem não tinha dinheiro para bancar inicialmente. A vida lá ia ser muito dura, então imagina você. Se você tivesse pouco dinheiro, você gastaria tudo com a passagem e ia chegar lá sem nada. Por meio de um lugar selvagem, um lugar vazio. Como é que você ia começar a colonizar? Como é que você ia ter as ferramentas iniciais? Onde é que você ia morar? Né? Tudo isso. Então foi uma opção muito interessante, tá? Vai rolar isso para muita gente. Além de ter essas pessoas mais humildes que se interessaram pela ideia de contrato por trabalho e de comerciantes que estavam interessados em procurar coisas de valor, tem um terceiro grupo que vai ter muito interesse em ir para a América para criar colônias. Que grupo é esse? Vão ser grupos de religiosos. Por que os grupos religiosos? Porque a gente tem que lembrar de uma coisa que eu já falei com vocês do oitavo. Eu falei que na época da Rainha Elizabeth, a grande Elizabeth, na hora, também foi uma época muito, muito complicada de religião na Inglaterra, porque estava tendo guerras religiosas. Você tinha os anglicanos, que era a religião principal, oficial da Inglaterra, você tinha católicos na Inglaterra e você tinha os protestantes, que na Inglaterra eram chamados de puritanos, certo? Na época da Rainha Elizabeth, quem tinha mais força eram os anglicanos, que apoiavam ela. Então, alguns grupos que eram mais extremos religiosos contra os anglicanos, eles sofriam muita violência, eram perseguidos. Então, o que muitos desses grupos enxergaram na colonização? A oportunidade de criar um país novo para eles, de ir para uma terra onde eles não seriam perseguidos, onde eles iam poder seguir a religião deles de forma aberta, seguir de forma livre. Então, os grupos religiosos vão ter muito desejo de ir para a América. Que grupos são esses? Então, puritanos, batistas, que é um grupo de cristãos antigos que já tinha nessa época, presbiterianos, então vários grupos que vão embarcar em navios e deixar a Inglaterra, ok, pessoal? A perseguição política, a perseguição religiosa ainda era muito forte na Inglaterra nessa época. Beleza, muito bem. Com o passar do tempo, não só ingleses, outras pessoas também vão para as colônias da América do Norte, tá? Vai ter holandeses, vai ter irlandeses, vão ter escoceses, então franceses, vai ter vários grupos que também vão se interessar, mas o foco aqui no começo são os ingleses aqui para gente, beleza? Muito bem. O território da colônia era muito grande, era muito vasto, tá? Se vocês pegarem na página 92 do livro, tá? Na página 92 do livro, a gente tem uma ideia do tamanho do território e onde vão estabelecer as primeiras colônias, tá? Ao todo, nesses primeiros anos, vão se estabelecer 13 colônias, tá? Tanto que elas vão ficar conhecidas como as 13 colônias inglesas, tá? E aonde que elas vão se estabelecer? Próximas do litoral, tá, pessoal? Todas próximas do litoral. Como esse litoral ele é muito extenso, tá? São milhares até de quilômetros ali de extensão, vai ter diferenças importantes no clima. E essas diferenças elas vão ter um impacto muito forte para a história desses povos.